Esse senhor é um nacional dos Estados Unidos da América. O que não era expectável, é que se fizesse o trabalho de polícia política para ir saber quais são as preferências partidárias. E se não o perturba, como africano e como cabo-verdiano, nomear alguém que supostamente financia um partido da extrema-direita cuja ideologia é claramente segregacionista e, portanto, contra africanos e contra cabo-verdianos. E todo o sistema MPD ficou perturbado. Ficamos perturbados de tal forma que o ministro teve que pedir a demissão. Eu nunca poria um fascista, um nazista, um anti-imigrante à frente de qualquer responsabilidade para com o país. O senhor já tinha sido cônsul em Portugal, cidadão americano, validado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Não é porque Portugal pôs, porque os Estados Unidos aceitaram. Mas temos nós, Cabo Verde, de escrutinar. Eu não dou de barato porque os outros aceitaram. É Cabo Verde que tem de escrutinar os cônsulos que interessam a Cabo Verde. Fica também o registro do infeliz episódio de honras militares a estas personalidades. Não se sabe por que razão concreta ou com que objetivos. Porque não se fala de um cidadão americano, o seu Departamento de Estado dá aval para nomear o cônsul. Eu digo isso, Sr. Primeiro-Ministro, porque eu acho que a crítica não é episódica, nem são acidentais. Há erros aqui de orientação. Há erros que eu acho até de princípios. Felizmente, mandato só quase na fila. Vamos, se não, nunca se acusei que não se fazia com nome, imagem e credibilidade externas de Cabo Verde. Cabo-verdianos e cabo-verdianos, desde o início deste mandato, este governo e esta maioria deram sinais de que não estariam a colocar em primeiro lugar os superiores interesses do país, que devem nortear a política externa de um país que se diz e se quer sério. Desde a primeira hora, esta maioria, este governo e este primeiro-ministro deixaram claro que o patriotismo não seria o seu norte e, ao invés da neutralidade da diplomacia e na diplomacia, que sempre caracterizou as relações de Cabo Verde com o mundo, assumiu que privilegiaria uns em detrimento de outros e, em alguns casos, fez essa opção contra os próprios interesses do país e violando a própria Constituição da República de Cabo Verde. Durante esses quase 5 anos, Cabo Verde registrou momentos que em nada engrandeceram o nome do país, para além de terem colocado em causa a própria imagem de Cabo Verde. Mas toda a política externa, levada a cabo por esta governação, teve o total apoio do Sr. Primeiro-Ministro, que, vezes sem conta, veio a público justificar as ações do seu anterior Ministro dos Negócios Estrangeiros e justificar as ações do Governo. Hoje está cá, ladeado por um outro Ministro dos Negócios Estrangeiros, para confirmar o quanto tínhamos razão quando questionamos o rumo que a política dirigida à nossa comunidade imigrada estava a seguir. Pedir-lhe que dê a mão à palmatória é pedir-lhe demais, mas os factos estão claros para evidenciar as falhas, muitas, existentes. É certo que este debate de hoje é feito num contexto muito particular, depois de um escândalo que abalou o país e que a demissão do titular anterior é apenas um detalhe. Queremos perguntar-lhe o que tem norteado o seu governo quando nomeia um cônsul honorário e, se não o perturba, como africano e como cabo-verdiano, nomear alguém que supostamente financia um partido da extrema-direita cuja ideologia é claramente segregacionista e, portanto, contra africanos e contra cabo-verdianos. Queremos perguntar, muito francamente, que interesses ainda não confessos terão estado na origem da nomeação desses 2 cidadãos como cônsules honorários de Cabo Verde, precisamente no país onde Cabo Verde tem a sua maior diáspora. Em torno deste processo fica a mensagem do líder de um partido de extrema-direita a dizer que não estava na posse do cônsul por mero incidente. No caso, pandemia, mas estaria representado pelo seu vice-presidente. Em torno disso, fica também o registro do infeliz episódio de honras militares a estas personalidades. Não se sabe por que razão concreta ou com que objetivos. Essa tentativa de ligação do governo do MPD à extrema-direita e a financiamentos obscuros, para além de ridícula, é de uma grande irresponsabilidade. Há, no entanto, que separar
e distinguir entre o desejo de manchar a reputação do governo e a realidade e as evidências. O governo de Cabo Verde e o partido que o suporta são pessoas de bem e guiam-se por princípios e valores plasmados na Constituição da República de 1992. Os cabo-verdianos sabem e já entenderam que para que Cabo Verde pudesse nomear o cônsul, teriam os Estados Unidos que dar o seu exequatur, o que foi concedido. Aliás, foi o embaixador dos Estados Unidos em Cabo Verde que veio a público confirmar a autorização dos Estados Unidos. Portanto, não se pôr em causa os procedimentos. Os procedimentos adotados e a tramitação estão de acordo com a Convenção de Viena, 1963, sobre relações consulares e a prática estabelecida ao longo de vários anos. Primeiro, recebe-se a proposta ou manifestação de interesse por parte do interessado. Recolha da avaliação de informações pela Polícia Judiciária, Polícia Nacional e Cadastro Criminal do interessado aqui em Cabo Verde foi feito. Pedido de exequata ao governo do Estado receptor, portanto, o governo dos Estados Unidos. Esse senhor é um nacional dos Estados Unidos da América. O Estado receptor dos Estados Unidos da América faz a sua apreciação, averiguação e concede ou não. E concedeu. O que não era expectável, é que se fizesse o trabalho de polícia política para ir saber quais são as preferências partidárias, Senhora Presidente. Senhores deputados, eu peço, João Batista, a vossa sistematicamente, atenção. desde o início desta sessão, tem estado a falar alto e a interromper as intervenções. Peço que Senhores ponha na ordem. deputados, eu peço a vossa atenção. Vamos permitir ao Sr. Primeiro-Ministro fazer a sua intervenção. Portanto, eu peço silêncio e atenção. Tenha a bondade de continuar. Foram cumpridos todos os requisitos. Não era expectável que se fizesse o trabalho de polícia política, eu repito, de ir investigar quais são as preferências política-partidárias do indivíduo nomeado cônsul. Quando Cabo Verde soube, e quando soubemos que, na sequência de informações muito mais recentes, vieram ao público, a exoneração foi feita relativamente aos dois cônsules. E mais de um ministro pediu a sua demissão para não ficar exposto a esta vontade de produzir sangue da vossa parte. Produzir sangue. E encontrar tipo um filão sobre o qual desenvolvem toda uma teoria de conspiração. Desenvolvem toda uma ideia de patriotismo versus antipatriotismo. Eu diria, Sr. Ministro, que a diplomacia do seu governo tem muitas pontas soltas. É que, veja, são um conjunto de episódios, mas os episódios não são a causa, são consequência. E creio que não há uma procura de excelência. Bom, eu não me conformo com algumas coisas que Vossa Excelência disse, e secundado aqui por um conjunto de deputados. Não é porque Portugal pôs, porque os Estados Unidos aceitaram, mas temos nós, Cabo Verde, de escrutinar. Eu não dou de barato porque os outros aceitaram. É Cabo Verde que tem de escrutinar os cônsules que interessam a Cabo Verde. Sr. Primeiro-Ministro, também ouvi aqui dizer-se sobre a questão da filiação política ou partidária, que é uma questão que não se interessa, que não se deve imiscuir, ou uma atividade pidesca para se saber das pessoas que são nomeadas. Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que aqui anda-se muito mal. Olhe, eu perguntava porque eu nunca poria um fascista, um nazista, um anti-imigrante à frente de qualquer responsabilidade para com o país. Eu não estou a querer ligar nem o seu partido, nem o seu governo. O que eu estou a dizer é que eu tinha que interferir, tinha que estudar este dossiê antes de tomar. É que há limites legítimos da diferença em democracia, mas há linhas vermelhas. E estas linhas vermelhas existem quando elas põem em causa a Constituição de Cabo Verde. Há uma coisa, estamos de acordo. Se há política sobre a batuta da soberania, ela é a política externa.
É que eu digo isso, Sr. Primeiro-Ministro, porque eu acho que a crítica não é episódica, nem são acidentais. Há erros aqui de orientação. Há erros que eu acho até de princípios. Porque a diplomacia cabo-verdiana tem causa e procura excelência. Já dissemos e repetimos, todo o processo foi escrutinado. Aceite escrutinar nos termos normais. Nos termos normais. Não se sabia a priori a ligação desse senhor com o Partido Chega. Não se sabia. Assim como um cônsul amanhã nomeado, não se vai escrutinar para saber quais são as suas preferências políticas, partidárias. O senhor já tinha sido cônsul em Portugal, cidadão americano, validado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, escrutinado aqui em Cabo Verde, escrutinado relativamente àquilo que são os critérios normais de escrutínio. Sua idoneidade, registros criminais, escrutinado pela Polícia Judiciária, Polícia Nacional, Serviço de Informação da República. Isto é antes da decisão. E os senhores apanham isto para transformar num grande caso. E mais, e para ir de acordo com o pressuposto que os senhores traçaram desde sempre. Isto é o pressuposto para demonstrar alguma coisa. E batem nisto para criar este facto. Colar o MPD. Não só tentam colar a questões relacionadas com a extrema-direita agora, mais recente, colocam com interesses outros que não sejam interesses de Cabo Verde, colocam com antipatriotismo, colocam com defesa de estrangeiros. Tudo isto é uma construção que os senhores andaram a fazer durante todo este tempo. Andaram, por interesse vosso, próprio. Portanto, fala-me de prisma de valores. Sim, prisma de valores, sim. Os valores são intactos. De tal forma que, quando se teve notícia, se teve informação, o senhor foi exonerado. Tomamos a medida. Não há mais nada por detrás. Nomeadamente, alguns escribas que já foram diplomatas, que deviam ter mais comedimento a trazer coisa de financiamentos obscuros, outros interesses obscuros. Isso é defesa de que interesse? É sério este tipo de argumentação? É credível este tipo de argumentação? Vai de acordo com evidências e depois tentam, claro, como estão a construir uma história, uma novela, vão apanhando peças e vão colando para fazer um filme. E para fazer um filme, depois para demonstrar, de facto, aquilo que é a vossa construção prévia de ideias pré-concebidas. Porque, como eu disse e repito, não fizemos e não temos esse aparelho de polícia política para investigar as preferências políticas partidárias das pessoas. Não temos em Cabo Verde. Isto acabou em 1991. Por isso é que não se perguntou. Por isso é que não se chegou à relação dessa pessoa com o Partido Chega em Portugal. Senhor Primeiro-Ministro, bem ali também com polícia política e outros. Não está a chamar que Lima, Primeiro-Ministro de uma república, pode evitar. É que Cabo Verde é um Estado de Direito democrático, tem instituições democráticas com o papel e a função de ter informações, ter e obter informações estratégicas do país. É por isso que temos serviços de informações da República e outros serviços que poderão auxiliar o governo em obter as informações estratégicas. É claro que, bem, vá para a polícia política, uma coisa que existe já há muito tempo. Acho que o Primeiro-Ministro não se... portanto, não se notabiliza, não se honra muito com isso, com esta deriva. É claro que, Sr. Primeiro-Ministro, tem algumas coisas que acontecem na Cabo Verde, que ele é que é normal, e que ali que está a ser apontado. E o Sr. Primeiro-Ministro, até na casa, por exemplo, do cônsul, reconhece que é normal, até vai a ponto de demitir Ministro de Negócios Estrangeiros. O ministro é que é demitido por dar cá aquela palha. O ministro é demitido por causa de questões graves que levam à sua demissão. Portanto, há um reconhecimento do próprio Primeiro-Ministro, do próprio governo, em como a situação era muito grave. Se tem informação que circula, mas está a pedir para trazer.
informações de currículo na Wikipédia. Quer dizer que até a Wikipédia, o governo podia bater aqui as informações essenciais para escolher quem é que é querer pôr como cônsul honorário. Mas nós também não recebemos um primeiro-ministro, a nosso convite, não recebe um primeiro-ministro de um país, nesse caso a Hungria, que também é conotado na Europa como um país contra a imigração, um país promotor da xenofobia, um país, aliás, um primeiro-ministro promotor do racismo. Aliás, ele toma e decide, nesse país, por lei, no dia de imigrantes e outros, e decide, criminaliza imigrantes que entra nesse país. E decide, criminaliza, torna crime. E mais para purificação, para que a mistura e garante purificação de Hungria e para garante purificação da União Europeia. Quer dizer, coisa de grave. E o Mbisitano nunca está ligado a ele. Nós não convidamos, nunca está ligado a ele. Quer dizer, tem algumas atitudes estranhas que precisam ser corrigidas. Tem erros que tem que cometer. Senhor Primeiro-Ministro, a hora que não comete erro, não reconhece. Que no ponta dedo na quem que flano, mas não comete que é zero. Não reconhece no zero, não corrige que é zero. De facto, é que nós que acompanha nós naquelas coisas lá, nós que convida, tanto cônsul, é nós que convida o Primeiro-Ministro. Portanto, nós corrigiram, não se juntos. E se que lá é patriotismo, nós tudo não está a ser patriota. Muito obrigado. Mas todo esse discurso ali tem um destinatário. É uma construção que eles andam a fazer durante todo este tempo ali para tentar colar MPD e o governo a determinados slogans, a determinados estigmas, particularmente um discurso virado para fora, para a nossa diáspora, para tentar criar essa ideia ali de que MPD está no lado obscuro das coisas, que o governo de Cabo Verde está no lado obscuro das coisas, de financiamentos, de relações entre partidos, agora até de relações entre Estados. Portanto, é de uma irresponsabilidade de todo tamanho. E então termina com esse apontamento ali. De facto, nos está preocupado agora com essa forma de atuação da oposição ali, que crescer o governo e que catou de meios para ter esse que está com uma obsessão para poder doentia e que no caminho que ele traça atinge todos e todos. Dá tiro de qualquer maneira. Panha lá onde que panha. É cá o sentido de alguém que quer governar Cabo Verde. E nesse debate ali, nós dá muito sinal para onde que nós escrevemos. E tem onde que o sentido de Estado está instalado dentro do PICV, de ser liderança e de ser líder do grupo parlamentar. Muito obrigado. E ainda mais grave, honras militares a cidadãos ou a personalidades que dentro de nossa hierarquia legal, que têm honras militares, a não ser para ministro de defesa, a não ser para presidente da República de outros países. Fora disso, que têm honras militares. Também foi erros acumulados e nossa diplomacia deve continuar a ser um cara importante do país para ser promoção de sua imagem e de sua credibilidade, para a promoção de seu desenvolvimento. Mas erros devem ser evitados por todos nós. Por mais que o repite, é que está bastante clarificado. Foi-lhe claro, explica procedimentos, regras, a forma como a escolha foi feita, a forma como critérios de avaliação foi feito ali, até na Cabo Verde, informação, com participação da Polícia Judiciária, Polícia Nacional, informação de natureza criminal, Sistema de Informação da República, a forma de que os Estados Unidos da América, porque não se fala de um cidadão americano, o seu Departamento de Estado dá aval para nomear o cônsul. Nunca tinha, interrepite ali, nunca tem instrumentos. E é que está a fazer parte de normalidade de nomeação de cônsul, vai fazer investigação sobre essa filiação política partidária, essa simpatia partidária. É por isso que fala ali de polícia política, nunca tem instrumentos, é que está no nosso ADN.
Thank you.